E aí, meus tesouros, tudo bem com vocês? Reparem, nesse vídeo a gente vai falar de radioatividade, aquela forma de energia, aquele conceito, aquele estudo tão frequente em todo tipo de prova, de vestibular, de Enem. Ei, o símbolo famosíssimo, a gente vê até quando vai a algum hospital fazer um exame radiológico, tem lá aquele símbolozinho da radioatividade. Muita gente, quando vê esse símbolo, já se afasta, né? Já teme, já quer manter uma distância de segurança e tal. Mas o conhecimento é o que vai nos fortalecer, nos dar segurança para saber o que fazer. Afinal de contas, até aí muitos de vocês estão assistindo com um aparelhinho de celular que emite radiação. Então vamos conhecer, vamos crescer. Vem comigo, olha só. A radioatividade, pessoal, por muitas vezes vai ser denominada de química nuclear. Inclusive, quando a matriz de referência do Enem não era nesse formato que a gente tem hoje, mas naquele formato anterior, onde ele descrevia como se fossem tópicos os conteúdos, ela falava estudo do núcleo. E por muitas vezes as pessoas deduziam que não cairia radioatividade. Mas entenda, estudar o núcleo é exatamente entender de onde vem a radioatividade. E por que isso? Porque, pessoal, a radiação é uma forma de energia. Se ela é uma forma de energia, vamos lembrar uma coisa que eu sempre repito para vocês, ó. Sempre, em todo e qualquer sistema, pessoal, quanto maior a estabilidade de um sistema, não esquece isso, tá? Sempre, quanto maior a estabilidade de um sistema, menor a energia que ele apresentará. Eu escrevi nesse formato para que você lembre o fator primordial que eu quero chamar a tua atenção aqui. O fator estabilidade. Afinal de contas, pessoal, quando a gente descreve e lê o termo energia nuclear, eu vou entender que é uma energia que emana do núcleo. Que energia é essa? A alta taxa energética do núcleo se faz por conta da baixa estabilidade nuclear. E como é que a gente poderia prever a estabilidade nuclear padrão? O que rege essa estabilidade? Ora, pessoal, entenda uma coisa, ó. Quando a gente fala de estabilidade nuclear, essa referência é dada com base na relação entre o número de nêutrons e o número de prótons, que, de acordo com o padrão ideal, deveria ser de 1. Ou seja, interpretando isso aqui matematicamente, a gente vai dizer que a estabilidade nuclear é prevista quando o número de nêutrons e prótons são iguais. O que acontece é que essa situação só ocorre em pouquíssimos elementos da tabela. Ora, se você parar para pensar que o hidrogênio, que é o elemento mais simples que nós temos, apenas um próton em seu núcleo, ele existe na forma de 3 isótopos. E aí, se você reparar, a forma do prótio tem um próton e o número de massa é 1, ou seja, não tem nêutron. O deutério, que é o de massa 2, número de massa 2, tem um próton e um nêutron, então a relação dava 1. O trítio, ou trício, tem número de massa 3, portanto, um próton e 2 nêutrons. Tu concorda que se eu tenho 2 nêutrons para um próton, o resultado deu o dobro, ou seja, o resultado deu 100% maior do que o que deveria. O trítio, ou trício, tem radioatividade, porque devido à grande distância entre a relação fracionária, pelo amor de Deus, entende que não é uma subtração não, filho. Você não está fazendo nêutrons menos próton, é nêutrons dividido pelos prótons. Quando eu digo que o resultado deu 2, quer dizer que o resultado deu 100% maior. Então o nível de estabilidade caiu, consequentemente a energia aumentou. O trítio, então, é radioativo. Agora, lógico que na concentração desses isótopos na natureza, o trítio é aquele que aparece como traços apenas, né? Menos de 1% da presença do hidrogênio na natureza é na forma de trítio, mas ele é radioativo. Então entenda que, mesmo tendo essa relação, ela é um parâmetro, mas ela não é fixa. Eu tenho a maioria dos elementos, inclusive, fugindo um pouco dessa margem e mesmo assim chegando a ter um nível de estabilidade. Inclusive, é um gráfico famoso e que já foi alvo de questão de prova do Enem, onde ele coloca uma relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Tecnicamente falando, o ideal
é que esse gráfico fosse aqui, né? Na relação mediana aqui, 45 graus, fica o número de nêutrons igual de prótons. Só que o real é que a partir de um determinado ponto, essa curva vai se afastando do ideal. Então, nós teríamos o seguinte, isso aqui seria um referencial do ideal, isso aqui seria um referencial do real, do que na prática acontece. E aí, meus caros, entenda, quando esse teor energético do núcleo está elevado, quando o teor energético do núcleo está elevado, ele vai querer diminuir essa taxa energética, ou seja, ele vai emitir energia do núcleo, daí o nome energia nuclear ou radiação, para poder, em diminuindo a energia, aumentar a estabilidade. Então, esse é o objetivo pelo qual um átomo emite radiação. Daí, nós temos fundamentalmente os tipos de emissão sendo dados como radiação alfa, que é uma partícula, tá? Ó, lembra disso, certo? É uma partícula que tem massa 4 e carga 2, muitas vezes comparada ao núcleo do átomo de hélio. Nós temos a radiação emitida pela partícula beta, então lembra que também tem natureza corpuscular, massa 0 e carga menos 1. E nós temos a radiação gama, que não tem natureza corpuscular, é uma onda eletromagnética, é comparada muitas vezes à luz, certo? E aí a gente pode, de acordo com a necessidade que o átomo tenha para adquirir sua estabilidade, ou seja, reduzir o seu teor energético, emitir cada uma dessas estruturas. Então, a alfa, como eu te falei, comparada ao núcleo de hélio, a beta comparada ao elétron e a gama comparada à luz, o raio gama, né? Uma onda, tá? Que não tem massa nem carga. Consequentemente, a gente vai entender o seguinte, que dessas formas de emissão radioativa, nós teremos características distintas. O poder de cada uma delas. Na verdade, esse poder a gente vai analisar segundo fundamentalmente dois critérios. O poder ionizante, que é o tanto que a carga daquela partícula vai interferir no meio, e o poder de penetração em um determinado sistema. Entenda, poder ionizante depende da carga. Então, quem é que tem a maior carga? É a alfa. Então, o maior poder ionizante é da alfa. Em segundo lugar, a beta. E por último, a gama, que não tem carga. A carga é esse numeralzinho de baixo, tá? Na radiação. E o poder de penetração? Aí já é o inverso. Ó. Aquela que não tem massa nem carga consegue atravessar mais o sistema. Aquela que tem massa muito pequena, né? Por isso comparada ao hélio, né? E carga menor, poder de penetração intermediária. E o menor poder de penetração de todos, o alfa. Uma blusa muito grossa, uma folha de papel, consegue deter a radiação alfa. Se tu lembrar do modelo de Rutherford, lembra? Bombardeamento da lâmina de ouro com radiação alfa proveniente do polônio. Ele usou uma lâmina de ouro de 0,2 milímetros de espessura, pessoal. 0,2 milímetro de espessura. É muito fina aquela folha. E conseguiu deter a radiação. Isso por quê? Porque o poder de penetração da partícula alfa é o menor de todos. Tá? Agora, o que eu preciso que vocês saibam? Que todo decaimento radioativo... Ei, nome bonito, né, cara? Decaimento radioativo. Pessoal, cuidado, porque o nome decaimento pode e vai aparecer para vocês em muitas provas com o nome de transmutação. E aí, desse nome de transmutação, pessoal, já vai outro alerta para vocês, ó. A transmutação, que é exatamente o nome que a gente dá, né, para aquele processo em que um elemento radioativo se transmuta, se transforma, se modifica para outro. Por quê? Porque, pessoal, se eu estou alterando o núcleo, lembra? Qual é a definição de elemento químico? É o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. Então, meu querido, se eu faço a emissão de partículas alfa e beta proveniente do núcleo
e com isso eu altero a quantidade de prótons, eu altero o elemento. Consequentemente, essa transmutação vai se dar, essa transformação de um elemento em outro. Essa transmutação pode se dar de forma natural, que você pode encontrar com o nome de transmutação espontânea, ou transmutação artificial, que obviamente então se chamaria de não espontânea. A transmutação natural, pessoal, é quando o próprio elemento é radioativo e espontaneamente ele emana radiação, ele emite a energia nuclear. A transmutação artificial é aquela na qual eu preciso chocar uma partícula com o núcleo para que desse choque eu tenha a emissão de outras. Isso daí tem muita contribuição e interferência até mesmo nos processos que a gente escuta falar de bomba de hidrogênio e de bomba atômica, fissão e fusão nuclear, respectivamente, tá? Desculpa, fissão nuclear para a bomba atômica e fusão nuclear para a bomba de hidrogênio. Porque fusão, pessoal, fusão, juntar átomos pequenos formando maior. Bomba de hidrogênio, o hidrogênio não é o menor átomo que eu tenho. Então eu vou juntar vários átomos de hidrogênio, fundir seus núcleos, fusão nuclear. Essa é a bomba de hidrogênio. A bomba atômica é um átomo grande que eu vou quebrar, fissurar, fissão. Eu vou quebrar o seu núcleo e com isso eu vou ter a emissão radioativa, a emissão energética. E aí, para a gente encerrar, eu vou colocar aqui para ti o seguinte: todo e qualquer decaimento radioativo, pessoal, obedece uma cinética, ou seja, tem uma velocidade baseada numa lei de primeira ordem. Lembra o que isso quer dizer? Se é de primeira ordem, pessoal, a concentração interfere com o fator 1, com o expoente 1 na velocidade. Mas sabe qual é a real interferência que isso causa para ti? É que, por conta dessa situação de cinética de primeira ordem, a meia-vida, que é um tema bastante relevante sobre radioatividade, é constante para todo e qualquer material radioativo. Então, por exemplo, o carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos. Independente da quantidade que você tenha de carbono 14, serão 5.730 anos para que a atividade nuclear dele se reduza à metade. A gente fala de concentração, mas é muito mais por uma adaptação didática. Na prática, essa medida é feita com referência à atividade nuclear que ele apresenta. Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade nuclear caia para a metade. Tá? A título de curiosidade, essa meia-vida é dada pela equação calculada por 0,693 dividido pela constante de velocidade. Ei, essa informação tu só vê aqui, viu? Essa informação você só vê aqui no Quimicamente, porque você está aqui com o tio Peixoto, filho. Então eu não vou deixar passar a informação. Filho, você não quer saber a forma? Tudo bem, mas agora eu estou provando para você que esse fator é constante. Este K é aquele mesmo K da cinética química, V igual a K, ou seja, só depende da temperatura. Tá? Então, se mudar o material, muda o valor da meia-vida. Mas, para um material, essa meia-vida é constante, independente da quantidade que você tenha, pelo fato de ser uma cinética de primeira ordem. Tá? E aí, para lembrar vocês que radioatividade, energia nuclear, química nuclear, tudo tem a ver. E o que tu vai fazer? Assistir o Radioactive, filme da Marie Curie, a mulher que é uma referência para todo mundo, que ganhou 2 prêmios, tá? Um de física, um de química, ambos por trabalhos com radioatividade, é uma referência para o mundo inteiro, tá? Inclusive 2011 foi o Ano Internacional da Química, por conta de uma homenagem ao centenário do Prêmio Nobel de Química que ela ganhou. Então você não pode conhecer a química sem ver seus heróis sem capa como destaque. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Vou sair para tu tirar o print, vai!